Paulo diz nesse primeiro versículo que ele anseia demais ver os irmãos. Ele diz: olha, eu gostaria que em pessoa, eu queria estar aí. Paulo diz que ele se esforça muito para vê-los pessoalmente. Ele tem saudade dos irmãos, ele anseia demais estar lá, porém ele não pode estar lá. E aí Paulo começa o texto já se mostrando frustrado com aquela situação. E o obreiro do Senhor tem circunstâncias das quais ele não tem controle. Aquele que serve ao Senhor não controla todas as coisas, o Senhor é que controla na vida dele. Tem situações que não controlamos. Deus está no controle. Ele que cuida, Ele que dirige o tempo, Ele que mantém as coisas. Então tem coisas, irmãos, que não estão no nosso controle. E é engraçado que todas as vezes que você vê aqui na Bíblia, quando o negócio sai da mão do homem, e aí começa a depender somente de Deus, aí que o negócio funciona. Enquanto o homem consegue ainda manipular, controlar, decidir, pensar, Deus ainda deixa mais um pouco. A hora que não dá, é aí que vem. Paulo, ele queria estar, ele não podia estar, mas o fato dele estar ausente em Tessalônica não foi impedimento para que a obra de Deus crescesse. Isso não foi impedimento. Vontade dele era estar lá, mas Deus agiu de maneira poderosa. E mesmo assim a igreja do Senhor cresceu e frutificou naquele lugar. Então, primeiro, Paulo deixa claro que ele queria estar lá. E é onde eu queria deixar aqui uma lição de vida para nós. Quantas vezes, como cristãos, desistimos das pessoas? Por quê? Às vezes, a pessoa se afasta um pouco da igreja, e você tenta ali, manda uma mensagem, faz uma ligação, e de repente você fala assim, aí não te atendeu, você fala assim, nada, pessoa, já liguei, mandei uma mensagem, nem me respondeu, já a pessoa não quer, né? Então eu vou largar para lá. Você observa que com o apóstolo Paulo não tinha isso não. Parecia que ele assim estava desesperado para ir lá cuidar do povo, cuidar da igreja, ver o que aconteceu. Ele não desistia, queria ir, queria estar. Era uma coisa que queimava demais no coração dele. E ele não podia. Ele está escrevendo isso aqui em Corinto, escrevendo para os irmãos lá. Então a primeira coisa é que ele relutava em estar em Tessalônica e não podia. Agora continuando, ele diz assim, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Olha a vontade dele, ele fala para os irmãos, eu estou doido para estar aí, eu queria estar aí, eu tentei ir uma vez, não deu certo, tentei ir duas, não deu certo. Agora olha o que o apóstolo Paulo fala. Satanás, porém, nos impediu. A Bíblia fala que nós temos vários adversários que nós temos que lutar. Por exemplo, nós precisamos lutar contra a nossa carne. Nós precisamos lutar contra o mundo, que exerce sobre nós uma força muito grande. E nós precisamos aqui lutar contra o diabo. E quando Paulo escreve isso, quando eu li isso aqui, a gente fala, mas peraí, como que o diabo consegue interferir numa obra que Deus está fazendo na vida dele? Disse no começo, o diabo interferiu a ida do apóstolo, mas o crescimento da obra de Deus ele não impediu não. A obra de Deus foi feita, a obra de Deus foi implantada e o ministério do Senhor fluiu. Agora, tem hora, irmão, que as artimanhas que o inimigo coloca em nossas vidas nos frustram.
Ele realmente, em alguns momentos, consegue impedir algo, uma movimentação, uma ida em algum lugar, porque ele está constantemente. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Uma falha nossa é o suficiente para ele já agir. E você percebe que desses inimigos que nós temos que lutar, Paulo já havia vencido todos. Não era a carne que havia impedido ele. Ele queria ir, ele tinha tudo para ir. Não foi o sistema mundano que influenciou, ele não desanimou. Mas quando ele tenta por uma, duas vezes sair e ir lá e não consegue, ele fala: olha, realmente o diabo armou, nós não conseguimos. Mas fiquem firmes aí, eu não posso ir, eu vou escrever a carta, vou escrever a segunda carta, estou mandando Timóteo, fiquem firmes. Esse é o segredo. Às vezes, situações nos frustram, mas o que Paulo deixa de lição é o quê? Ele não desistiu nunca. Se não é presencialmente, vai na carta. Uma coisa que o diabo não pode nos impedir de orar. Paulo a todo momento orava por aquela igreja e por aqueles irmãos. Isso que tem que ficar claro para nós. Então, Paulo diz que Satanás o impediu. 19. Pois quem é a nossa esperança, a nossa alegria ou a nossa coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está dizendo para os irmãos, falando: não posso estar aí, o diabo agiu, impediu, mas vocês, como igreja, a fé que eles tinham, o amor que eles praticavam e a esperança, estou falando esses três que foi dito no capítulo 1, era o que dava o combustível para o apóstolo Paulo seguir em frente. O resultado do trabalho duro dele na obra do Senhor. É isso que ele diz. E ele termina o versículo dizendo assim: por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Aí ele está contando o caso que eu expliquei. Ele estava em Atenas, doido para ir lá para Tessalônica, não podia, é isso que ele está relatando. Mas a fé, o amor e a esperança dos irmãos de Tessalônica era o que dava o combustível para o apóstolo Paulo. Versículo 17 a 20. Paulo diz que ele não diz claramente, mas percebemos que ele está frustrado porque o projeto de ir a Tessalônica não funcionou do jeito que ele queria. Mas nem por isso ele desistiu dos irmãos, ele orava pelos irmãos, ele escreveu pelos irmãos. E mais, ele diz que aqueles irmãos era o combustível para ele continuar em frente. Ele diz que, olha para o finalzinho do 20, quando não podemos mais suportar, achamos bom permanecer sozinho. Olha, tentei demais, não deu. A hora que eu vi que não dava, a hora que não deu mais, falei, então vou mandar Timóteo e vou descer para Corinto. Tá joia? Muito bem. Então, nesses versículos, Paulo diz dessa frustração. Agora, o apóstolo vai falar sobre a questão dos seus ajudadores. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Inclusive, tem uma frase famosa, né? Que se você for sozinho, você vai mais rápido. Mas se você estiver junto com pessoas, você vai mais longe. Assim que funciona. Sozinho você anda mais rápido. Mas com todo mundo junto, vai mais devagar. Mas você vai mais longe. E o ministério do apóstolo Paulo, falamos dele, mas em alguns momentos na escola bíblica nós também falamos dos companheiros dele. Falamos, igualzinho ele está aqui com Timóteo e Silas, pessoas que ombrearam com ele. Ele não podia ir a Tessalônica e por algum motivo Timóteo conseguiu chegar. Quer dizer, ele não foi, mas o co-pastor dele foi. Ele não conseguiu ir, mas Timóteo foi. Você consegue imaginar, quando você assiste
algum documentário, né, daquela época, sobre a história, alguma coisa assim, como é que seria Timóteo chegando lá na igreja? Parece que ele ia bem disfarçado, né? Botava coisa assim, andava ia mais à noite, no escuro, para ninguém reconhecer, que se ele fosse reconhecido, dava errado também. E o Espírito Santo de Deus era com esses homens. A morte os perseguiam e Deus livrava. O problema vinha, Deus solucionava. E o Espírito Santo era com eles. Então Paulo agora vai falar sobre isso. Então ele fala no versículo 2: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e o nosso cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Então Paulo já enviou Timóteo. A questão maior não é Paulo enviar Timóteo, é Timóteo querer ir onde eles queriam matá-lo. É outro problema. Então, a questão maior que nós vemos aqui, a fidelidade desses servos, desses companheiros dele, como ele diz, servos do Senhor Jesus. Quando Paulo fala que enviou Timóteo, às vezes quando Timóteo chegou, falou, mas peraí, cadê Paulo? Não, Paulo não pôde vir. Aí o apóstolo Paulo abona Timóteo. Ele diz, fala, olha, é um cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los. Versículo 3. Para que ninguém seja abalado por nossas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo fala que enviou Timóteo para ver como que está a igreja, porque ele estava preocupado com a fé daqueles irmãos e preocupado com que o inimigo os seduzisse e os desviassem do evangelho. A preocupação era essa. A preocupação do apóstolo era o povo permanecer firme na fé, firme no compromisso. E eles tinham como característica principal, depois que o Timóteo chega lá, ele observa a fé e o amor desses irmãos. Irmão, quando nós lemos um projeto desse que deu certo, nós ficamos de maneira assim, vislumbrados com o apóstolo e seus irmãos em Cristo. Como que um projeto consegue ser implantado e como que consegue funcionar? Se entre os irmãos tiver fé, amor e esperança. Pessoas unidas em uma só fé, ninguém segura. Ninguém segura. Uma família de marido, esposa e filhos unidos em uma só fé, não tem quem segura. Quando Jesus fala que existem aqueles que constroem a casa na rocha e aqueles que constroem a casa sobre a areia, que quando vem os ventos e vem as tempestades, aquele que construiu sobre a rocha, a casa fica firme. E aquele que constrói sobre a areia, vem o vento e as tempestades e a casa cai. Quando Jesus fala em construir uma casa sobre a rocha, Jesus fala sobre essa unidade em fé e amor. O ministério de Jesus, o ministério do apóstolo, o ministério dos discípulos, se vocês observarem, é um ministério construído em fé, na esperança e no amor. Na fé que realmente Jesus é Filho de Deus. E com a morte dele na cruz, nós
temos todas as promessas feitas aos filhos de Abraão. E nós temos a vida eterna. Amor que nos constrange de Jesus ter derramado sangue para nos comprar, para nos purificar. Esse é o amor de Cristo. E a esperança que um dia nós vamos encontrar e morar com Ele na eternidade. Todo ministério construído na fé, no amor e na esperança não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se alguma coisa está dando errado, é só ficar firme na única fé, na fé, no amor e na esperança. E o apóstolo Paulo deixa isso claro. E ele continua o texto agora no versículo 6, quando o título do texto diz as boas notícias trazidas por Timóteo. Quais são as boas notícias trazidas por Timóteo? Vamos ver? Versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Timóteo não chegou preocupado onde eles estavam se congregando. Se lá no templo deles era no centro ou na periferia. Se lá tinha coisa chique ou não tinha. Como é que os irmãos estavam vestidos, se estavam ou se não estavam. A notícia que Timóteo traz ao apóstolo é o seguinte, é sobre a fé e o amor dos irmãos. Essa é a questão. Um evangelho firmado na fé e no amor. E ele continua, ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós. Olha que os irmãos calorosos. Fala, não, nós temos boas recordações de vocês. Desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Existia ali um amor, uma conexão. Fala, ó, do jeito que eu quero estar lá, eles também queriam me receber e me ver. 7. E é interessante, irmãos, o refrigério, vocês analisam a questão do apóstolo, o seguinte, ele está na Ásia Menor, ele é dirigido a pregar em Filipos, ele é perseguido, ele vai para Tessalônica, ele é perseguido, ele está em Atenas, ele tem que correr para Corinto, ele está fugindo. Imagina que, oh Deus, mas imagina você como ser humano, falando, não, mas as 3 cidades que eu vim, que deu tudo errado, nossa Deus, como é que será que está a igreja lá? E aí ele devia estar bem desanimado, às vezes, bem, falou, Senhor, me dá aqui uma esperança de alguma coisa. De repente chega Timóteo com boas notícias. Oh, mas que coisa boa. Como é que está lá? Oh, os irmãos lá têm fé, têm amor. Do mesmo jeito que a gente queria estar lá, eles queriam nos ver também. Eles estão orando por nós. Aquilo deve ter, assim, vindo como um refrigério para a vida do apóstolo. Como diz hoje, né? Deu um gás. Falei, nossa, está valendo a pena. Tem luta, mas tem vitória. E aí ele continua. No versículo 7, por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Animou. Versículo 9, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à fé de vocês. Paulo está doido para estar lá. Paulo queria voltar lá. Ele foi impedido. E aí Paulo começa a dizer nesse trecho que a vida dos irmãos em Tessalônica servia de combustível para ele seguir em frente. É boa notícia. Boa notícia é remédio para quem está doente. Não é?
Quantas vezes do nosso dia nós queremos receber uma boa notícia? Não, e a pior coisa que tem pessoas que falam assim para nós. Eu tenho duas notícias. Eu tenho uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Oh, mas que isso? Fala que tem só a boa, porque falar da ruim. Esses dias eu preguei no culto à noite sobre Neemias, que recebeu a notícia ruim. E tem gente que gosta da notícia ruim. Quando Timóteo chega e ele fala, eu tenho notícias boas. Notícia boa, irmão, é como um remédio, cura. A notícia boa, por isso que a Bíblia fala que Jesus veio trazer as boas novas. Jesus era um homem que levava notícias boas. Quando Lázaro morreu, vieram as irmãs, falaram, Jesus, o senhor atrasou, o senhor fez isso, só notícia ruim. Jesus falou, não gente, espera aí, eu tenho uma notícia boa. Ele não está morto, ele vai ressuscitar. Glória a Deus. Propagar boas novas e uma notícia boa é como remédio. E nós vemos, irmãos, que esse irmão Timóteo, esse irmão é de Deus. Porque ele voltou correndo e falou, Paulo, a notícia lá é boa. Os irmãos estão firmes na fé. Versículo 11. Aí ele continua. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Eles foram amados, por isso eles amam. O amor, ele é um sentimento, ele é propagado. E nós não podemos só querer receber amor. Nós também precisamos dar amor. E o apóstolo Paulo diz isso nesse texto. Fala, olha, como nós cuidamos de vocês, como nós amamos vocês, vocês também amam. E Paulo, nesse texto, ele diz que ora intensamente pelos irmãos. Eu imagino um homem de Deus orando intensamente. Vocês conseguem imaginar? O apóstolo Paulo em Corinto, começando um negócio, fabricando tendas para manter o ministério dele. E aí ele diz o seguinte, fala, eu oro intensamente por vocês. É a carta que ele está escrevendo, que ora intensamente. Já falamos sobre isso várias vezes. Quando você diz a uma pessoa que você está orando por ela, a pessoa se sente renovada. Puxa, tem alguém orando por mim. E Paulo usa isso em todas as suas cartas. Ele diz às igrejas, eu estou orando por vocês. E ele diz aqui também, que ora por eles. Versículo 12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor com vocês. Que Ele, é a oração dele, para que o amor deles fortaleça. Que Ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. O apóstolo dá uma mensagem agora, fala, olha, a igreja aí está uma bênção. Os irmãos têm fé, estão unidos, têm amor, os irmãos têm esperança. Porém, existe uma questão que eu queria colocar para vocês. Que Deus fortaleça o coração de vocês, para vocês serem irrepreensíveis em santidade. Ou seja, como um pastor ele diz, tá bom, mas pode melhorar. A santificação acompanha a vida do crente. Crente busca ser santificado, a santificação, ser santo. Não é, tá tudo bom.
Está tudo beleza? Então aqui eu já não preciso de mais nada. Essa é o que o apóstolo diz para ele. Na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então Paulo diz agora sobre a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, é impossível vivermos e não lembrarmos que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Jesus vai vir de repente, revestido de todo o poder e de toda a glória, para buscar aqueles que perseveraram na fé. Isso é uma coisa que o crente tem que lembrar a todo minuto. Sabe por quê? Porque diante de todas as tribulações que nós passamos aqui nesse mundo, vai ser o momento onde tudo isso vai acabar. Vai ser o momento da nossa vitória. Vai ser o momento em que vamos cavalgar com Cristo, vitorioso. E como pode, a começar de mim, às vezes vivemos a semana inteira e não lembramos que Jesus está vindo. Eu acho que poderia fazer parte do nosso dia a dia, sair um pouco na janela da cozinha e olhar, Jesus, hein? Será que já está quase? Olha o céu, fala, Jesus está vindo, ele vai chegar, a nossa vitória vai concretizar. E lá, irmãos, não tem dor, não tem choro, não tem morte. Nós vamos estar com esses homens de Deus. E Paulo encerra esse capítulo dizendo isso. Na vinda do Senhor Jesus, preservar em santidade, porque Jesus vem, e Ele vem buscar aqueles que perseveraram na fé. Tudo o que fazemos, irmãos, na nossa caminhada cristã, se converge para isso. Se tem um outro motivo, está errado. Esse é o principal. Esse é o principal. E o que a Bíblia diz é que esse caminho de paz, essa morada de paz, essa morada de viver no céu com o Senhor, para aqueles que têm fé e amam o Senhor, ela começa aqui na terra. Apesar de tudo, nós conseguimos viver como pessoas que já têm a paz que o céu veio trazer para nós. Em meio a inúmeros problemas, nós vivemos o céu aqui na terra. E Paulo encerra então, pedindo, orientando os irmãos em Tessalônica, para que eles vivam em santidade, porque Jesus está próximo da sua vinda. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos como vai ser. Por isso que possamos perseverar na nossa fé, na nossa esperança e no nosso amor. E essa esperança que move o coração do crente. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje é o dia do Senhor. Passe o dia hoje, lembrando do céu, da nossa nova morada. É para lá que nós vamos, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus pela palavra dele. Deus tem sido um Deus fiel demais conosco. Quando entendemos tudo o que esses homens de Deus passaram, o que essas igrejas passaram, o momento em que essas igrejas foram implantadas e foi declarado que os gentios tinham a bênção do Senhor, tinham a condição de receber o perdão dos seus pecados e que se eles se arrependessem, eles poderiam viver essa vida abundante que Jesus veio dar. E isso tem sido bênção para a minha vida, creio que para a vida de vocês também. Está estudando tudo isso que esses homens de Deus passaram, essas aflições, existem até hoje, a igreja é atacada até hoje, mas como essas igrejas permaneceram firmes, nós também vamos permanecer firmes no Senhor Jesus, amém?
Senhor Deus, nosso Pai amado, Senhor, mais uma vez agradecemos ao Senhor pela Tua presença no nosso meio. Deus, oro para a Tua igreja agora. Ó Deus, peço ao Senhor, abençoe cada um que está aqui nessa manhã. Ó Deus, que possamos entender essa fé, esse amor e essa esperança, essa glória do Senhor. Ó Pai, onde seremos vitoriosos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a cada um, cada família que está aqui representada, cada lar. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar a todos os anseios, os desejos do coração. Pai, que em nome de Jesus as bênçãos do Senhor acompanhem a cada um. Ó Pai, que nesse dia possamos sentir mais de perto o Senhor conosco, a paz do Senhor, esse céu, essa nova morada firme no nosso coração, entendendo que lá é o nosso lugar. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, Deus abençoe, viu, irmãos? Amém.